Olá pessoal, estamos ao vivo, mais uma live da EPA, Associação. Estamos muito felizes de estarmos aqui hoje com grandes nomes na fotografia. Olá pessoal, estamos ao vivo. E eu preciso colocar mudo aqui o YouTube que eu tinha ligado. Mais uma live da EPA, Associação. Pronto, resolvido. E nossos convidados de hoje, eles vão falar um pouquinho italiano, um pouquinho inglês, a gente vai fazer uma mistura aqui de idiomas, mas eu vou fazer toda a tradução em português, tá? Então, quero agradecer a presença de todos. Vocês podem estar fazendo as perguntas para eles, tá? Sobre, hoje o tema é por que é importante participar de uma competição de fotografia. E ao longo da live vocês podem estar fazendo as suas perguntas aqui nos comentários e no final da live nós vamos responder. Essa live vai durar 1 hora. Olá, Matheus, bem-vindo. Essa live vai durar 1 hora e no final da live nós temos um presente para vocês, que é um bônus para participar da competição da quarta etapa, né, de competição da EPA, a segunda de 2020. E vocês terão um bônus de uma foto gratuita para participar da competição e fazer essa experiência. Então, vamos começar a apresentar um pouquinho dos nossos convidados de hoje, mostrar o trabalho deles e falar sobre competição de fotografia. Ciao a tutti, ora parlo, no, in inglese, okay. So, hi everyone, thank you very much to be here. So, I'm gonna introduce a bit of your work, okay? And it's the first time I'm gonna translate my life, so be patient with me. Lots of love. And I'm sure it will be a great life. So, I want to introduce Vieri, okay? I'll be speaking Portuguese for a bit, okay, Vieri? Will be only good things about you, don't worry, okay? I hope so. Então, pessoal, é a primeira vez que eu faço essa tradução, né, do inglês para o português, então tenha um pouquinho de paciência comigo hoje. E vou fazer uma pequena introdução de um dos nossos convidados, que é o Vieri Bottazzini. Ele é italiano, ele é um fotógrafo de paisagens e belas artes. Sua fotografia foi descrita como uma jornada poética em paisagens de beleza infinita. É uma boa descrição. Professor apaixonado com mais de 25 anos de experiência. E graças à sua experiência e objetividade, Vieri é muito requisitado para julgar competições de fotografia. E é por isso que nós convidamos para fazer parte do júri dessa etapa, dessa edição do concurso da EPA. E eu quero também mostrar um pouquinho do trabalho dele para vocês. Vieri, now I'm gonna show a bit of your pictures, okay? Thank you. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do trabalho dele. Ele é um fotógrafo especializado em paisagens. O legal é que dessa vez, na competição, nós temos 9 fotógrafos, 9 jurados na EPA, e cada um com as suas características, cada um com seu estilo. Então, o Vieri, ele é especializado em paisagens. Hoje nós temos só 3 convidados, mas teremos outras lives, outras lives mostrando o trabalho deles e falando sobre competições de fotografia, e vamos variar um pouquinho a questão do idioma. Ok? Bom, então esse é o trabalho do Vieri. Agora eu vou pedir para ele dar um oi para vocês e depois a gente vai apresentar a nossa próxima convidada. Vieri, now I give you the opportunity to say hi, especially the Brazilian. I know we may have people from all over the world, but I see most Brazilians. So if you can, I did introduce already a bit of yourself, but if you can say hi to them, you have your time. Hello everyone. First of all, thank you to EPA for inviting me to be part of this jury and to be part of this live today. It's a great pleasure to be here. As Rayana said, I do landscapes, and I
do what is called fine art landscapes rather than documentaristic landscape. And I think Rayana showed some photos of mine, so I always think that the photos are the most important thing. So what can I say more? Thank you. Thank you very much. Too much. Thank you very much. Took your time already. Thank you. Ele estava falando, o pessoal agradecendo pelo convite da EPA para ser jurado, falou aquilo que eu tinha falado para vocês, que ele é um fotógrafo de paisagens, e ele disse que as fotos falam por si só, né? E eu concordo com isso. Então agora, enquanto eu apresento a nossa próxima convidada, Anita, I'm gonna introduce a bit of your work, ok? Ok. Eu vou mostrar automaticamente algumas fotos do trabalho dela maravilhoso para vocês. Então a Anita é também uma fotógrafa italiana, para vocês verem como nós temos assim uma diversidade no júri dessa competição, dessa etapa, né, a segunda competição do ano de 2020 da EPA. Ela é uma fotógrafa de retratos, também especializada em newborns e maternidade, como vocês estão vendo. Aos 15 anos de idade, ela escolheu a fotografia como arte visual, que poderia substituir sua paixão pela pintura. Ganhadora de inúmeros prêmios internacionais com fotos de família, newborn e retrato. Em 2019, ela foi selecionada para representar a Itália na categoria Retrato na Copa do Mundo da Fotografia. Então, um pouquinho do trabalho maravilhoso da Anita. Muitas pessoas eu sei que são especializadas em newborn no Brasil, né? E nos pediam muito alguém também da área. Então, hoje a Anita é uma das representantes de newborn. So, Anita, thank you very much to be part of EPA competition, to be judging the pictures in this competition. And I was saying a little bit more about your work, but also because you are a newborn, you do newborn as well, you do family and kids portraits. So lots of times people used to ask us, bring someone who are specialized in newborn and portraits, family and kids portraits. So here you are. We are very happy. So I'll give you some time to say hi as well. Thank you so much. Okay, I don't know if you can hear me. Yes. Can you? Okay. Thank you so much. It's a real honor to be here. I love Brazilian photographers. There are many so good in newborn photography, so it's a real pleasure to be a judge for EPA, and I'm sure the photographs who will be submitted will be incredible. I'm really looking forward to the competition. What can I say? I guess I understood something you said. Oh, so good. Thank you so much. I hope so. You've been very kind to me. Thank you. What can I say? I am a portrait photographer. I have been a portrait photographer for 30 years now. It was just a passion before. Then it became a job 11 years ago. And I specialized in newborn, I think, 5 or 6 years ago. Maybe you asked me about some advice for people who want to begin. I'm not sure if I understood that. Yeah, we're gonna ask later on some questions. Okay. Yes. Let me try to translate what you said. Bom, pessoal, eu vou tentar traduzir tudo que ela falou, mas basicamente ela é uma fotógrafa já há 30 anos, né? Não parece ter essa carinha de novinha, mas é 30 anos. Ela começou bem com 14 anos, né, na fotografia. E fazem 11 anos que ela se profissionalizou com newborn, com portraits. E ela falou que ama o Brasil, que ama os fotógrafos brasileiros e está muito feliz em fazer parte, né, sendo jurada da EPA nessa competição. So thank you very much. And now it will be very hard to me to introduce someone else. Agora vai ser muito difícil para mim apresentar o Sam Sacramento. Será que eu sei um pouquinho sobre ele? Então, o Sam é o nosso mais um jurado, né, dos 9 jurados que nós teremos nessa competição. Como eu falei, hoje estão apenas 3 desses 9 jurados e com estilos de fotografia totalmente diferentes. Então, eu vou tirar aqui
a minha imagem e vou colocar algumas fotos para vocês. Chego lá, pessoal, aqui. Então, o Sam começou na sua fotografia em 2008, onde também fez faculdade de fotografia em Londres, né? Nasceu no Brasil, mora aqui na Itália e viaja pelo mundo, fotografando casamentos, ensaios e alguns outros eventos. Nos últimos anos, ele entrou para o mundo das competições e ele disse que ficou surpreso porque ganhou vários prêmios a nível internacionais de associações como SWPP, WPPI, Bride, WPE, entre outras. E hoje ele está entre os 10 melhores fotógrafos de casamento do mundo pela Copa de Fotografia e também ensina suas técnicas online em todo o mundo. Então, um pouquinho mais do trabalho do Sam para vocês. Eu sou bem suspeita, né, para falar. Então, Sam, eu vou deixar você dar um oi, pessoal. Você entendeu tudo que eu falei? A palavra é com você. Primeiramente, obrigado mais uma vez de estar aqui com duas grandes personalidades da fotografia, que é o Vieri e a Anitta. Já os conheço há um tempo e passei a admirar o trabalho de cada um deles. E é uma honra estar compondo esse quadro de jurados, né, que vamos estar realmente julgando para a melhoria da fotografia, não só brasileira, mas da fotografia mundial. Como a Rainha falou, são muitos estilos diferentes, mas realmente é para o bem de todos. Obrigado o pessoal que está participando aqui da live. Eu tenho certeza que vai ser de grande importância saber o porquê nós devemos participar de competições e vou dar meu exemplo aqui também. Obrigado. Obrigada, Sam. Então, já fizemos as devidas apresentações e agora vamos para a parte que todo mundo quer ouvir, né? Que é sobre competição de fotografia. E eu tenho algumas perguntas para fazer para eles, mas eu também peço que vocês que estão assistindo a nossa live, vocês que têm alguma dúvida sobre competição de fotografia, façam seus comentários, tá? E no final da live nós vamos fazer essas perguntas para eles. Se você tem uma pergunta focada em uma área da fotografia, você pode fazer diretamente, por exemplo, para a Anitta, para o Sam, tá? Fazer específica para cada um, você só escreve para quem quer pergunta e no final da live nós faremos a pergunta, tá bom? Então, eu vou fazer a primeira pergunta em português aqui para vocês entenderem e depois eu vou traduzir para o inglês, para eles responderem. A pergunta é, quando vocês começaram a participar de competições de fotografia e por quê? So, people, now I'm gonna make the first question, okay? So I just told them already in Portuguese. So the question is, when did you start participating in a photography competition and why? Okay? So who is gonna be the first one? Ladies first. Anita. Well, I must say, last year I was on a bus. I was going to Ethiopia to participate in a mission, and I received a phone call by a lady who was my customer some years ago. I had to photograph her wedding. She told me that she was aware of a competition. She told me it was very important, and she invited me to participate. I had in mind that I would have participated in the wedding. But I was going there, my head was somewhere else, and when I came back, I also forgot. So she was kind enough to call me and ask me if I submitted my photographs or not. And I had to say, no, sorry, I forgot. Then she asked me again some days later. And I participated because I thought it was not very kind by me not to participate. It was sort of, I have to do what she says because she's so kind. So I didn't expect to be selected in the WPC. Can I stop you? So if I don't stop you right now to translate, I'm gonna forget. So it was last year, right? You're right. Last year. Did you say last year? Last year, yeah. Ok. So, pessoal, então ela teve uma cliente, ela estava na Etiópia fazendo... What you're doing in Ethiopia?
I was in a mission and I thought I could help, but in the end I took photographs. Ok, so you did. Gente, ela estava numa missão na Etiópia o ano passado e uma cliente ligou para ela falando: tem uma competição muito importante, você tem que participar, você tem que enviar suas fotos. E ela falou: legal, vou ver e tal. E passou o tempo, a cliente ligou de novo e perguntou se ela enviou as fotos e ela não tinha enviado. Ela se sentiu mal, pensou assim: eu acho que eu vou enviar, né? Porque ela tá insistindo tanto, eu acho que é importante. Ok? You can continue. Yeah. So I didn't even suspect. I really submitted my photographs when the competition was closing. Of course. Or like 5 minutes before. So I really didn't expect anything. When I discovered that I was selected to represent Italy in the World Photography competition in the Cup, well, it was something sort of revealing, but I wasn't really sure that I understood the importance of what had happened. And then from there, I met so many photographers and I was invited to submit my photographs in other competitions. And that's how everything began. Então, ela resolveu participar dessa competição, que foi uma competição muito importante. E ela foi escolhida para representar a Itália em portraits. Então, ela foi a número 1 da Itália. E ela ficou muito feliz com isso e depois, automaticamente, vendo a importância, né, e o resultado, começou a participar de outras competições. Então, foi assim que ela entrou para o mundo das competições. Thank you very much, Anita. Thank you. So, the why is mainly because the client asked you to do. Yeah. On that time. Good. So, I have different whys now, but that's how it all began. Okay, good. So we'll have more questions later, so you can tell us. So, Vieri, how did you start competition? I started much longer than Anita, because I'm older, I guess. But but it was in the early 2000s, when I was living in Turkey, and I was doing a totally different kind of photography. So I don't know if that counts really, because I never participated in a landscape photography competition, strange enough. I did participate in a lot of street and people competition when I was living in Turkey. And the reason I started was because mostly I wanted to try my photos against the judgment of people that I thought were knowing more than I did back then, you know, and I was expecting that to be helpful for me in case. Yeah, I think it's more helpful when you don't win and they tell you what's wrong with you, so you might learn something, you know. Can I translate and then you continue? Sure, If not, sure. I'm gonna forget. So, pessoal, vou traduzir o que ele falou, tentar traduzir tudo que ele falou, né? Ele fala que começou muito mais tempo que a Anitta, porque diz ele que ele é velho, mas não é. No ano de 2000, ele estava na Turquia e ele começou a participar e assim, interessante que ele nunca participou com fotos de paisagem, que é a especialidade dele. Ele queria participar com outro tipo de foto, que talvez não fosse o forte dele, porque ele acha interessante ter o impacto de ser avaliado de uma forma em algo que ele talvez não se ache tão bom, entendeu? Então ele começou a participar com fotos de street e fotos de pessoas. Então ele quis forçar a fazer isso para aprender mais. Então achei muito interessante. Ok? Thank you. And well, a little bit like Anita, unfortunately, I won immediately, so I didn't learn much from the juries because they just selected me, and then it didn't really help on the side of learning things. But seriously speaking, it really helped a lot in the confidence that you gain due to that, because of course this, especially when you start, you don't have much in terms of knowledge, of self-critiquing knowledge.
so to speak. So you don't really know how good you are or bad you are unless you have a master or you submit your work to a jury. This is pretty much the two things that you can do. And also back then, since I was shooting people and I was shooting musicians, actors, and so on, I also hoped that having my photos exhibited would bring some work. Okay. There's also the other reason why I applied. I'll translate. E ele, Sure. ele queria participar com as fotos que ele não se achava tão forte, né? Para ele melhorar e ver a crítica dos jurados, mas foi o contrário. Ele realmente ganhou todas essas competições e ele no começo ele ficou até um pouco frustrado porque ele queria ser criticado, mas no final ele achou muito interessante, né? Ganhar e percebeu o impacto disso. Até para conquistar mais clientes, ele começou a trabalhar com clientes na área de música e foi importante também ele mostrar outros tipos de fotografia, não só o que ele fazia, né, de paisagens, e foi importante para ele. Back to you. Vieri, would you like to finish? No, I think that's it. I think we have so many more questions coming up. So. Okay, thank you very much. No, because when you speak, you start to speak, talking, and becomes so long to me, and I try to write down everything, you know. Sorry, I promise I'll be short. I don't have a good memory. But I'm trying my best. Então, I see you, Rayana. I know what the problem is. Então, pessoal, eu tô tentando traduzir realmente muitas coisas que eles falam, né? Então, eu tô tentando o meu melhor. Como eu falei, foi a primeira vez. Então, eu vou dar a palavra pro Sam. Sam. Então, chegou minha vez, né? Vou falar um pouquinho só o início em inglês, porque para eles saberem que as primeiras competições que eu participei não foi de casamento, foi de newborn. Vieri and Anita, just to let you know, I started competition, I'm not sure it was 2010 or 2012, I'm not sure. The competition I started was with newborn categories. I used to photograph pregnancy and newborn. I sent my pictures to SWPP and we got awards. So I was very surprised. So now we say in Portuguese because people in Brazil, they want to know exactly where I start. Então, gente, eu comecei a fotografar um tempo atrás, né? Já faz 13 anos. E a minha primeira competição realmente não foi de casamento. Hoje as pessoas me conhecem por fotografar casamentos, né? Mas já fotografei de tudo um pouco. E comecei participando de competição com newborn. Meu primeiro award pela SWPP, que é uma associação na Inglaterra, uma das maiores, foi com foto de newborn. E realmente foi uma surpresa para a gente, né? E, passado um tempo, a gente deixou de participar de competições, porque começou a aparecer muitos trabalhos, e a gente foi deixando um pouco de lado. Até para escolher realmente um segmento, né, que a gente vai se aperfeiçoando e vai gostando de mais uns. Hoje, nós fotografamos casamento, porque realmente foi o que mais me chamou a atenção, de contar história, né? Eu gosto de contar história, viver o momento de casamento, a emoção. E a gente, eu e a minha esposa Rayana, nós seguimos esse segmento. E de um tempo para cá, de acho que uns 3 anos, eu comecei a participar de competições realmente com casamentos, com fotos de noiva e de noivos, né, e pré-weddings também, pré-casamentos. E foi aí que tudo começou. Obrigada, Sam. Bom, vou para a próxima pergunta. I'll go to the next question. We have quite few today. We try to answer all. Vamos tentar responder todas as perguntas hoje, são bastante. Então, a próxima pergunta é: como as competições impactaram a sua vida, a vida deles, né, como fotógrafo? So the question is, how much the competition has impacted your life as a photographer? Anita, would you like to start? Yes, I just want to say that it was not the first time I participated last year, but before I never understood the importance that competitions could have. Because, for example, I submitted some photographs in 2013, I think, to
I don't even remember the context, but I won, and my photographs were shown in New York for 7 weeks. But simply, I didn't do anything with that. Yes, I won. I was happy, and that was all. I didn't think to go on with this idea of testing myself. Okay, let me translate. Ela acabou de falar que o ano passado não foi a primeira vez que ela participou, mas foi a primeira vez que ela entendeu o porquê participar, que ela entendeu a competição. Porque uns anos atrás, desde 2013, ela participou de algumas competições, ela até entendeu, assim, ela até ganhou as competições, mas ela não entendia a fundo. Então, profissionalmente, participando de competições, ela fala que para ela vale o ano passado. Em 2013, inclusive, ela ganhou uma competição muito grande, ela teve a sua foto exposta em Nova York, num evento muito importante. Ok? Yes, I lived that as a fact. And there was something different also in that competition. I knew I won and my work was displayed. But what happens now in the competitions I participated in is that I get a feedback on my pictures. And I think that's very important. When I submit my pictures, I can read what the judges thought of my work. And they highlight the how can I say, what was good and what was not, what can be improved. So I really realized that it can be really a good occasion to improve my work. And also, it really changed my objectives, because in the last years, I only shot photographs for customers. It was just commissioned work. I stopped just to let you translate. I don't want to say. Ok, thank you. Normalmente ela que faz as traduções nas últimas lives da EPA. Ela fez as traduções, então ela sabe como é difícil acompanhar uma mensagem grande assim. Anita, just saying, last time you done the translation, so you know how hard it is to translate everything. Então ela estava falando que nas últimas competições mais recentes, ela teve o feedback dos jurados, e isso começou a mudar muito a fotografia, né? Então, algumas associações, como a nossa, por exemplo, a gente faz o feedback, e ela percebeu que ela vem melhorando com esse feedback, porque ali você vê onde você pode melhorar, onde você acertou, onde você errou. E ela fala que o objetivo dela na fotografia mudou um pouco também a forma de fotografar, que ela não faz só apenas fotos com os clientes, mas ela cria as fotos dela, né, mais voltada para a competição também com outro olhar, que isso é muito importante. Ok, I think it was okay. Okay. So as I was saying, in the last years, I just produced photographs for commissioned work, and also the photographs I submitted to these contests were something which I shot for clients. I would like to go on with the contests because they really made me feel again that the challenge to produce something for myself. So I've had a lot of ideas in the last months, and I really want to shoot something for me, for myself. I want to take time for my creativity. That's something I did before starting to photograph for clients, when I did it just because it was a passion to me. It was a hobby, it was a passion, and I shot because I just wanted to. And now I really wanted to always take my time to go on with that kind of work, which is rewarding to me because it is creative. It doesn't matter if I win or not. I think that I will always learn something if I submit my work and I have a feedback from photographers. And also, if I didn't have it, it's just something which excites me to have a place, a box where I can send what I do, and I can think, okay, now I want to shoot that idea I have in mind, and then I know what to do with that. I'll send it, and then we will see. It doesn't matter the result. Let me try. Então, ano passado, basicamente, ela fotografou apenas fotos de clientes.
E agora que ela está tendo essa visão de voltar a fazer aquilo que ela fazia no começo da carreira dela, que era criar fotos, né? Criações dela, assim, com a criatividade dela. Porque quando ela começou a fotografar muitos clientes, você vai se habituando e caindo naquela rotina, né? Então, o que ela tem gostado e tem pensado muito é voltar a poder criar coisas pensando também na competição e fazendo algo para ela, né? Algo do gosto dela, que isso é muito interessante, também concordo com o que ela falou. E também enviar as fotos até como uma forma de organizar melhor o trabalho dela, dessas fotos criativas, e ter o feedback e tudo mais que uma competição traz. I think it was okay. Thank you very much, Ariana. I'm not the best, you know, but I'm trying. Okay. Something intelligent, please. Let's try. Thank you very much. Thank you. So, Vieri, so how did the competition impact your life as a photographer? Well, I think I agree with what Anita said. I think that the biggest impact is the one that you have with yourself when you prepare for a competition, when you submit your work to a competition. The end result in terms of feedback or winning, or that is important, of course, but I think that the most important thing for me was to work with myself and against myself to prepare work that I felt was not good enough, but the best I could at any given moment. Then, of course, that best gets all the 5 minutes after you created the photo. You have a new idea and think, oh, I could have done that, or something. Yes. But so I think I'll stop so you can translate. Thank but you. I think that's the end of the answer. Thank you very much. Ele estava falando que ele concorda com a Anita, que o feedback, ganhar ou não ganhar, tudo isso é muito importante, mas para ele o mais importante foi trabalhar com ele mesmo, né? Então ele fazia as fotos, as coisas diferentes e passava 5 minutos, ele pensava, poxa, poderia ter feito diferente. Então a parte mais importante para ele foi lidar e trabalhar e forçar ele fazer o melhor. Então acaba sendo uma competição com ele mesmo, que eu acho muito interessante e concordo. Thank you. So now I'm gonna ask Sam. Sam, pode responder o quanto as competições impactaram a sua vida como fotógrafo? Sim, claro. Realmente impactou realmente para melhor, né? Graças a Deus. Mas a primeira coisa que vem na nossa cabeça é assim, será que eu estou fazendo o trabalho certo? Será que estou fotografando certo? Porque cria aquelas dúvidas, né? Será que fiz a leitura de luz corretamente? Será que eu enquadrei corretamente? E essas dúvidas eu acho que é frequente, né, na cabeça dos fotógrafos, na minha era, né? E de saber a opinião dos jurados, das pessoas que realmente entendem da fotografia, para te dar um feedback para que você possa melhorar a sua fotografia. Porque às vezes você está fotografando e às vezes quando a pessoa vai analisar a tua foto, ela vai ver que tem alguns erros, né, que você pode corrigir, e você, quando a pessoa aponta para você, você começa a perceber, né, de verdade, e começa a corrigir esses erros. E são pequenos detalhes, quando a pessoa aponta para você, né? Então, o impacto que fez para mim foi o quê? Foi melhorar minha fotografia, ser reconhecido internacionalmente como fotógrafo, porque a partir do momento que você ganha awards, as pessoas publicam o teu trabalho nas associações, né, em revistas, em sites. Isso para os meus clientes também é muito importante, porque eles veem que você realmente entende do assunto, sabe o que está fazendo. E hoje eu tenho a possibilidade, né, justamente por ter ganho vários awards, de trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Então isso é muito importante. Então hoje tivemos experiências em Londres, fomos para o Brasil, onde ficamos 4 anos, e hoje estamos aqui na Itália, né? E como a Raina falou no começo, viajamos o mundo todo. Então esse é um impacto muito positivo na nossa carreira. Obrigada, Sam. Vocês acabaram respondendo um pouquinho também das outras perguntas, então eu vou pular para a parte mais técnica, tá?
So guys, as you did answer some of the other question I had already, so I'm gonna go for more technical questions, okay? Are you ready? Yeah. I don't know. Good. Bring it on. Good, good. Então a primeira pergunta vai ser: como que os fotógrafos devem preparar as suas fotos para enviar para uma competição? Quais são os cuidados? So the first question is, how the photographer should prepare the photos to be sent to a competition? Anita? Me again? Yes? To be honest, I don't know. As I said before, the ones I had in my hard disk were not shot for competitions. But the next I will shoot will be for competitions, and so I will treasure what I read as a judgment from the judges. If they said about a photograph that the post-production could be more accurate, that's what I will look for. Because I didn't before. So I think I will treasure what I did and the feedback I received to prepare for the next competitions. Thank No you. matter the result, just for me, I think I will improve. Thank you. Ela disse que ela acaba não sabendo responder bem essa pergunta porque ela nunca preparou uma foto especialmente para competição. Agora que ela está entrando com esse olhar de preparar para a competição, de fazer uma foto para competição. Mas todas as fotos que ela participou foram com fotos de trabalho que ela simplesmente enviou para a competição. Mas agora ela falou que vai começar a olhar com outros olhos, né? E a parte da edição é muito importante, os cuidados extra. Então, sempre ela teve alguns feedbacks a esse respeito. E é uma coisa muito importante com os detalhes na pós-produção. Thank you. So, I'm gonna ask Sam now. Sam? Yes. Pode responder quais são os cuidados de enviar uma foto antes da competição? Tá, hoje, eu vou falar a experiência minha. Antigamente, quando eu ia fazer um casamento, às vezes eu ficava procurando de fazer uma foto que poderia ser premiada, né? Hoje eu já mudei o meu conceito. Hoje eu fotografo um casamento, aquilo que eu vou fotografando, mas colocando a regra da fotografia, de enquadramento, de composição, de domínio da luz, como usar um flash. Então eu vou colocando as regras da competição na minha fotografia, mas não procuro fazer aquela para competição. E às vezes me dá um clique que eu tenho que fazer uma certa foto que eu acabei de ver no momento, depende do local que eu esteja, e crio aquela foto naquele exato momento, se tem um tempo. E geralmente essas fotos que eu paro para criar é que tem me dado resultado diferente na fotografia, de ganhar alguns awards. Primeiro, porque essas fotos que são criadas, elas não são tão comuns como acontece no casamento, são fotos que você cria, é uma foto diferente, com uma luz diferente e com uma ação diferente. E isso chama muito a atenção dos jurados, né? Ver uma coisa diferente na fotografia. Lógico que tem várias categorias, né, numa competição, e você escolhe aquela que a sua está condizendo com aquela categoria e você envia. E realmente é assim, os cuidados que você tem que ter realmente, todas as regras, né, como simetria, composição, direcionamento, luz, isso é um fator muito importante para o jurado. E uma coisa que o jurado gosta muito, gente, é uma foto dramática, tá? Porque ele quer realmente ver o controle que você tem da luz completamente. Obrigada, Sam. Now I give the word to Vieri. Vieri, are you able to understand something that we say in Portuguese? Yes, of course. Oh, good. Not 100%, maybe not even 2%. But I think so, well, for me, there are two aspects of a photo that are equally important, and I recommend people to think about when preparing a photo for the competition. One is the technical side of an image, and one is the artistic side of an image. So ideally, they both should be extremely well taken care of, meaning technically a photo should be perfect, but that perfection shouldn't go to the detriment of the artistic side of the photo. Because too many times in competition, I see photos that are perfectly executed, but cold,
you know. And sometimes you see good photographical ideas, but that are very or not so greatly executed, very badly executed, I was going to say sometimes. So it's important to take care of both aspects. So for instance, if you send a landscape photo competition and you have a dust bunny in the middle of the sky, that is not going to help you win. And so I know that that's not important, that that's not, the expressivity of the photograph doesn't change. But since when we submit photos to competition, we have to imagine that there are hundreds of people that submit their photos, and there is always going to be somebody that is as good as you or better than you, technically or artistically. You need to be really doing your best to taking care of everything. So sometimes what I feel is people are a little cavalier when they submit photos to the competition. They just send whatever, just something will happen, you know. So my suggestion would be how to prepare a photo is pay a lot of attention to your technical and to your artistic side of the photo, and only send stuff that you really are confident that you couldn't do any better. That would be my suggestion. Thank you. Ele estava falando, pessoal, que para ele é importante dois aspectos para enviar uma foto para competição. Então, o primeiro vai ser o lado técnico e depois o lado artístico. Os dois são importantes e às vezes ele vê uma foto tecnicamente perfeita, só que sem emoção, uma foto fria. E às vezes ele também vê em competições uma foto com muita emoção, só que tecnicamente pobre. Então ele está falando, e eu concordo, né, que tem que ter a junção das duas questões, da parte técnica e da parte artística. Um exemplo é, por exemplo, você envia uma foto de landscape, de paisagem, e tem uma manchinha da lente. É um detalhe bobo, mas que aquilo não vai deixar você ganhar um prêmio na competição. E também prestar atenção nos detalhes. Os detalhes são muito importantes. E eu vou tossir. Well done, Rayana. Yeah. Sorry about that. You're really good. It's not corona. Então, vou dar um minutinho para você para me tomar uma água, que me deu um ataque de tosse. Okay. Rayana is talking. She was talking too much. It's my fault, I'm sorry. No, it's okay. Okay, but I have a question here from Carolina Robin Isaltino. How long you guys had of career when it starts going for the first competition? How long you guys had doing photography when you start doing your first contest? I'm back. Are you okay? More or less, I'm crying. She's emotional. Yes. Pure emotion. Thank you. Please continue. Okay. Okay, Anita, you can answer that one first. Yeah. Well, I began shooting photographs when I was 15. And I changed subjects in the years. And as I said, it happened to me sometimes to submit some photographs, but they were casual, I don't know how to say. I tried, and sometimes I won, and then I didn't do anything with my results. So I really began with I think I will begin with an intention from now on, because I really wanted to work on that. Ok. Então, a Anitta, ela começou a fotografar há muito tempo, né? Ela não dava muita importância, mas agora sim, que dos anos passados para cá, que ela está dando mais importância, né, nas competições, né? Então, ela começou há muito tempo, mas foi do ano passado que ela começou realmente a pegar firme nas competições. Pierre? Well, I started photographing when I was very young, playing with a camera, let's say, more than doing serious photography. But I still have my negatives of photos that I shoot when I was 10, 11 years old, you know? And some are even almost straight.
But the first competition I entered, I was about 35 probably, but so it would be 25 years after I start photographing. But if you talk about when I start really seriously doing photography, then it's probably the same year that I thought I was doing something with my photography. I started participating in competitions. Ok. O Vieri começou a fotografia há muito tempo atrás, né? E na época de filme, ele hoje até tem filmes de fotografia que ele fazia, ele começou muito novo. E começou a competição depois de 25 anos já fazendo fotografia, ele começou a participar de competição, né? E hoje ele participa de competição, como ele falou. E então, depois de 25 anos que ele começou a participar de competição, mas eu também acho que é porque também naquela época não tinha tantas associações de competições, né? Então, hoje, realmente, nós temos várias por aí. Okay, thank you, Vieri. Obrigada, Sam, por me salvar. Thank you. Não é o melhor momento para dar uma crise de tosse. Ok. Agora, respondendo né, eu não tinha muito tempo de fotografia quando eu comecei a participar, né? Eu acho que eu tinha uns 2 ou 3 anos de fotógrafo quando eu comecei a mandar foto para essa app, que foi essa que eu ganhei de newborn, né? 2 de newborn. Então, eu acho que para mim é um pouco relativo, né? Porque tem pessoas que desenvolvem um talento muito rápido, assimilam muito rápido, fazem fotografias incríveis com pouco tempo de fotografia, né? Então, isso vai de cada um, né? De cada pessoa. Obrigada, Sam. Posso fazer a próxima pergunta, então? Yes, you can make the next question. Obrigada. Vamos ver se eu consigo chegar até o final da live. Também. Então, a próxima pergunta é: como chamar a atenção do juiz com a fotografia, né? Então, I'm gonna make the next question. How to catch the judge's attention? What's your advice? What do you think? Vieri, we start with you. Well, I will say something maybe strange, but to me, what you should not do is try to catch the jury's attention. Because if you do something in your photos with the purpose of, endearing yourself to the jury, is either be transparent, so I'm going to notice that you did something, or maybe it's going to be unsuccessful. But more importantly, I think that the risk with this is that it's distracting you from doing the photo that you want to do. So when you send the photo to me as a juror, you don't have to do the photo that I want to do. You have to do the photo that you want to do and convince me that that photo is fantastic. Oh, great. That was great. You have to have an idea and convince me that your idea is fantastic. Thank you. Brilliant answer. I agree. Ele falou que você deve fazer o contrário. Você não deve querer chamar a atenção do juiz da fotografia. Você tem que fazer o contrário, não tentar chamar a atenção, porque isso o juiz percebe que você está tentando chamar a atenção. E não fazer uma foto para o gosto do juiz, mas fazer aquilo que você quer e transmitir a mensagem que você quer para o juiz, para ele entender, mas a sua mensagem, não algo que ele queira, que ele se identifica. Então, achei uma resposta brilhante. Obrigada. Thank you. So, can I go to Anita? I totally agree with Vieri. I think that was a very smart answer. Yes. Totally true. Yeah, I think more or less the same. I mean, when you shoot a photograph, I think that you have something to say. You do it for yourself. When I said before that I will shoot for competitions, I didn't mean I will shoot with the purpose of winning or strike the attention of a juror. What I will do is to pay attention to details, because maybe, for example, I remember that I had a photograph I like, but the bonnet of the newborn was not okay, and I thought judges will not appreciate this. But these are just details. The idea is yours, and also I noticed that in some competitions there is a sort of standard, and I see what kind of photographs have more chances to win.
But I don't want to adapt to that. I want to go on with my way of shooting, and maybe jurors won't like it. I don't mind. I will be more precise. I will look more into details, but that will always be my photography. I will not want to change it. I want to convey my messages, my ideas, without changing it for the jury. Thank you. Ela estava falando que ela concorda com o Vieri, que foi uma resposta muito inteligente a dele, e que ela pensa a mesma coisa. Então, quando ela envia uma foto para a competição, ela vai enviar, vai se preocupar mais com os detalhes, né? Não querer chamar a atenção do juiz, mas cuidar com pequenos detalhes que faz toda a diferença. E ela disse que tem algumas competições que tem um padrão de fotos que ganham. E é legal ela falar isso porque a gente vê muito na atualidade, né? E ela fala que para ela não é importante, ela não tenta seguir esse padrão. Ela segue o padrão que ela quer criar e a mensagem que ela quer passar. E se a foto ganhar, ótimo, mas não é que tem que ganhar porque está num padrão, né? E sim pelas qualidades da foto. Então, muito interessante que os dois estão falando. Sam, dou a palavra para você. Okay, depois que o Vieri deu essa resposta aí, fica até difícil pra gente responder, concordar, né? Com ele, pronto, Sam. After Vieri give this answer, it's very difficult to give another answer. We just agree, and that's all. Eu concordo com ele, mas, como a Anitta falou, tem muitas coisas que você vê, um segmento de fotos que, às vezes, as pessoas querem fazer igual, né? Para ser premiado, porque aquele tipo de foto está sendo premiado. A primeira coisa que você tem que fazer é ser você mesmo. Confio no seu estilo, confio no seu talento, na sua personalidade, porque cada um de nós somos diferentes uns dos outros. E o jurado quer coisa diferente. E se você botar a sua identidade na fotografia, vai ser algo diferente que automaticamente vai atrair o olhar dos jurados. Então, seja você mesmo, confie no seu talento, confie naquilo que você está fazendo e não tenha medo de fazer aquela fotografia. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Thank you. Agora eu vou fazer a nossa última pergunta técnica. And I'm gonna go for the last question. We had other ones, but we don't have the time because we need to give time to answer some the people who are watching us. So the last one will be, how important is the editing for the competition? O quanto é importante a edição em uma competição? Então, vou começar com o Sam. A competição realmente, porque a maioria dos fotógrafos que participam de competição, né, vamos dizer assim, 80%, 70% são fotógrafos já que têm um trabalho muito bom, de excelência. Então, a edição ela é um detalhe, um fator muito importante para você compor a sua fotografia, né? São detalhes, como o Vieri falou, se vai fotografar um landscape, tem vamos dizer assim, um sujinho na lente que ficou ali, que quase não dá para ver, lógico, mas são esses detalhes que fazem a diferença na fotografia. Então, a edição tem que andar junto com a sua obra de arte final, tonalidade de pele, né? Não deixar saturar demais, as cores não podem ser demais, tem que ser em harmonia, juntamente com todo o ambiente. Direção, isso é muito importante. Então, é um contexto geral, né? Então, a edição realmente, ela hoje, pelo mercado e a demanda, ela tem muita importância, né, na fotografia. Então, a edição realmente, para mim, é um dos fatores mais importantes para você finalizar a sua obra de arte. Thank you, Sam. So I go to Anitta. In my experience, I've realized it is very, very important. It is really taken into consideration. I won't say half and half, but I think yes, half and half or more. Thank you. Ela está falando que a edição é muito importante. Então, ela poderia falar metade, 50%, 50%, ou até mais, de tão importante que é. Vieri? Yes, I agree with both. I don't know, 50-50 sounds pretty good to me, or even more maybe in digital days, because unfortunately we depend on Photoshop and similar softwares. But what
if I can add just a little thing to what Sam and Anita said, is this. For me, editing must be done not just thinking about it technically, but with an artistic intent. So you have to Sam said something about that, if I didn't misunderstand the Portuguese, about the tone and the skin tones and stuff like that. But you need to have, to do your editing following your artistic ideas. Because if you just do a kind of editing or a kind of post-production because it's on fashion or because is what the judge expects, as Anita was saying before, then it's not going to work. You have to have an artistic idea and edit technically to get there. And last thing, and then I finish, so I don't kill you like with the other hand. Thank you. The last thing is, as Sam said, you need to be extremely careful with your editing because the level is so high today that extra precision, that extra level of attention is something that the jury will appreciate. As Anita also said before, I know that the jury will appreciate this. It does, because when you sit on the other side, people send one photo to the competition. I have to look at 3,000. So what happens is the one that are technically bad, I discard. I'm sorry. If the editing is not well done, I discard. And so on and so forth, Thank you. Ele estava falando que concorda com o Sam e com a Anita e que a edição é muito, muito importante hoje em dia, ainda mais com a parte digital, né, da fotografia, hoje com a fotografia digital, e que você tem que olhar não só a parte técnica, mas quando você está editando, olhar a parte técnica, mas a parte artística também tem que estar envolvida na edição. Então isso é muito importante. E ele está falando que quando ele, como jurado, vai avaliar, você envia uma foto, né? E ele está avaliando 3.000 imagens. Então, o nível da competição é muito alto. Hoje, são pessoas do mundo inteiro participando. Então, o nível é muito alto. São muitas pessoas que participam da competição. Então, você tem que prestar atenção nos detalhes, na edição também. Porque, às vezes, um detalhe ou outra dá a impressão que você fez de qualquer jeito, né? Então, com tantas fotografias hoje enviadas à competição, você tem que cuidar com todos os detalhes, porque o nível tá alto e ele, como juiz, diz que recebe tantas fotos, né, que às vezes um ou outro erro é questão da foto não ser premiada, tá bom? Pelos detalhes. I think I did well. What do you say, Sam? Very good. Very good. Very good. You say I'm amazed because you don't understand Portuguese, so. By the way, Vieri understands very well Portuguese. Yes, he understood what you say. Yes. Just a little bit. You understand, so. Nice. Very good. So now we have few questions. Yeah. Sam, did you read the question from Carolina? Just the first one. Quanto tempo de carreira os três tinham? Essa daí já foi, okay. já foi. So the next one from a próxima do Renan Cunha. Ele está perguntando para os três. Entre a história, a beleza, técnicas e outros, o que é mais importante para escolher uma foto para competir? So the question is, between history, beauty, technical side and other things, what is more important to choose a picture for the competition? So I go to Anita. I think emotion and storytelling are very important. I think this is what makes the difference, because people who submit photographs are normally technically good. I think so. They are confident with what they are submitting, so I think they are technically good. Of course, the one can do without the other, because if it is a good storytelling, good emotion, but it is not accurate, maybe it will be penalized. And I think it is also subjective. Me as a juror, I think I will always look for emotion, first of all. But
when I consider the results obtained by me or others in the competitions I participated in, I see that attention to detail, post-production, and technical skills are really, really appreciated. Thank you. Sam, você consegue traduzir para mim? Eu não estava prestando muita Ah, atenção. tá bom. Ótimo. I'm trying to translate because I was reading some questions here. So, ela falou que a parte da emoção é muito importante para ela na parte da competição. So, you said the emotion is very important. Yes. Anita, can you Yes. help me a bit? Because I got a bit distracted. Emotion and storytelling. Ok, a história da foto e a emoção é muito importante. É isso que faz a diferença. So that's the difference for a winning picture. The emotion, Yes. the storytelling behind the picture. Anything else to add? Yeah, and I think that the jury will not separate these from technical skills. Ah, ok. E ela falou que o I júri... think they will count everything. It is like, okay, you have 1 point because the storytelling is good, 1 point because the emotion is there, but if you don't have all the rest, the technical skills, maybe you can win the attention of a juror because of emotion and storytelling. But I think you would be penalized if technical skills or post-production are not good enough. Thank you. So, basicamente, é uma combinação de todos os fatores. Então, não pode só ter muita emoção e uma técnica pobre na fotografia, porque você vai ser penalizado e vai perder pontos nessa foto. Então, basicamente, é a união de todos os fatores e o cuidado com todos os fatores, todos os detalhes é importante. If I can add just one thing, which is very personal. When I look at a perfect photograph, and of course I mean technically perfect, being a portrait photographer, what I always look at is the expression of the model, of the person, of the subject. If I don't like it, because this gives me the impression of a person being not at his own comfort, being not at ease, I don't like it very much. I just can see that the person who shot the photograph was very careful about the technique and the details, but I don't see any relationship between the photographer and the subject. Then I don't like it. I really like to look at the expression of the model. I totally agree. Ela estava falando da expressão dos modelos, que é muito importante, porque não adianta fazer uma foto tecnicamente perfeita e você olha que a expressão dos modelos não está em harmonia com a foto. Então, o fotógrafo e a modelo não estavam em sintonia. Então, isso para ela é muito importante, a expressão facial. E eu concordo muito com ela. Acho que as mulheres prestam mais atenção a isso. I think the girls have more attention on that. Maybe. Yeah. Maybe. Yeah. Connection is everything to me. Yeah, I agree. Vieri? Yes, I'll answer in reverse as always. I'll tell people what I do to judge a photo. I create a little Excel file, and I divide it in 4 categories of judgment. One is what Anita would call emotion, which I call idea and impact. So when I look at the photo, if it stands out at me or not. Number 2 is composition. I do landscape photography. So for me, I know I'm not saying that portrait photographers don't care about composition, but for landscape photography, we don't have a stone's expression. So all we have is composition, So composition is very important. Number 3 is use of light and color, or black and white. And number 4 is technique and file quality. So, and then I look at the photos and I give a mark in each category, and then I do an average. And since, as I said, we look at 3,000 photos, that sort of put a little objectivity in the process. So I risk less that after looking at 2,000 photos, I got tired and I don't care, because it forces me to put 4 numbers
in all the time, so I have to use my brain. You know? So this is the 4 categories that I look at when I judge a photograph. So impact or emotion, composition, use of light and color or black and white, and technique and file quality. So I hope that answered the question. Yes, somehow. very well, thank you. Ele estava falando que ele, no modo de julgar uma foto, ele divide, ele coloca ali em 4 categorias. Vamos imaginar um quadrado assim com um Tzinho no meio, e ele divide em 4 pedacinhos. E ele divide em emoção primeiro, depois composição, depois o uso da luz e a cor, e depois as técnicas e a qualidade da foto. Então ele se força a dar uma nota para cada um, para depois ter a nota média. Isso é muito interessante, é como ele julga as fotos, para também depois de julgar 2.000, 3.000 fotos, não ter erros no julgamento. Então é muito interessante isso que ele está falando, dessa forma de julgamento, porque assim ele vai ter a nota de cada item, né, a ser avaliado, e depois ter uma nota média. Uma resposta brilhante. Thank you, Vieri. It was very nice. Yeah. Very clever. Sam, would you like to add something after that? Realmente, o que a Anitta e o Vieri falaram fazem parte do contexto de uma competição, né? Você tem que ter esses elementos incluídos na fotografia, que é a técnica, né? A emoção, o momento, né? Então, tem que ter esses elementos, porque se você for bom em um elemento só, você vai pontuar naquele elemento, mas os outros elementos que pode te levar um award, um Gold Award, ele vai ser deduzido na pontuação. Então, você tem que levar sempre em conjunto esses fatores, né? Dividir realmente em 4 etapas, né? Dividir ali no Excel, esses 4 elementos para você ter uma média no final, a sua nota. Então, isso é muito importante, ter os elementos que sejam juntos, todos os elementos juntos, porque você pode pontuar bem em um, mas nos outros não pontuar tão bem. Então, você tem que se aperfeiçoar cada dia mais. Thank you, Sam. Obrigada, Sam. E a gente tem mais uma outra pergunta. Vocês preferem, essa pergunta é bem rapidinha, vocês preferem preto e branco ou colorido? Vou para Anitta. Anitta, the question is black and white or color? It depends. I really don't have any preference before seeing the picture. I think they express totally different feelings, and what is conceived to be black and white, it should be, and the same for the color. Ela falou que para ela é difícil, né, responder, depende de cada foto tem que ser avaliada, e você tem a forma melhor, às vezes uma foto fica melhor em preto e branco, outra em cor. Então tem que ser avaliada, não tem uma preferência. Sam? I mean, okay. Some picture. Oh, sorry. No, some pictures seems to be born to be black and white. I think they are when they are shot in the intention of the photographer, and they can't be otherwise. And the same with color, maybe. It happens to me that I really love black and white for some pictures, but often when I have to choose between black and white and color in my own pictures, if it has to do with the skin, I prefer color, but just in this category. For example, maternity or newborn. But it is because I really look for the tone of the skin, and I like the skin as it is. If there is drama in the picture, of course, black and white, due to lights, due to angle, due to composition, of course, black and white is very expressive. Ela tá falando que algumas fotos já nasceram para ser preto e branco, né? Que quando ela, no trabalho dela, como ela fotografa muito portrait, né, que mostra a pele da pessoa, às vezes ela até gosta da preto e branco, mas às vezes normalmente ela prefere a foto em cor, porque ela é muito apegada à questão das tonalidades da pele. E ela tá falando que para uma foto dramática combina bastante a foto preto e branco, né, quando tem um pouquinho de drama. Então, depende basicamente. Thank you. Vieri, black and white or color? Well, Anita said it
perfectly. I think that a photo is either black and white or color. The reason for that, for me as a landscape photographer, is that when I shoot and I think in black and white, I work in a totally different way. Because in black and white, you don't have the colors, you only have the light and the shapes and the grayscale to work with. So that influences the way you compose your photo. And so for me, a photo is born in black and white before I shoot it in the landscape. I already know that it's going to be black and white, you know. So I approach the photo in a totally different way. And as far as which I prefer, both. I absolutely love both equally, because there are some photo that needs to be in black and white and some photo that needs to be in color. And if you would tell me you only can do one or the other, I would feel like you cut one of my legs off. You know what I mean? How dramatic! Ask me to run with only one leg. Pessoal, ele disse que, assim, ele concordou, né, do que a Anitta disse, que é muito difícil escolher, que você já tem que fotografar pensando, ele já fotografa pensando se aquela foto vai ser colorida ou se aquela foto vai ser preto e branco, né? E no final ele disse que é difícil dizer assim, você tem que só fotografar em preto e branco ou só fotografar fotos coloridas, é igual cortar uma perna dele e ele, né, fica com uma perna só. Então teve uma resposta bem dramática. Então foi basicamente isso. Sam, mais alguma coisa que ele falou para me ajudar? Não, basicamente é isso mesmo. Tem um feeling, né? A gente tem aquele sentimento, às vezes, quando vou fazer a foto, eu já sei que aquela foto preta e branca vai ser melhor. Mas a melhor maneira de você ver isso aí, e eu faço isso aí, falando aqui a resposta da minha pessoa, né? Eu, quando tem esse feeling, eu geralmente ponho a colorida e a preta e branca, transformo, faço uma cópia e transformo e vejo qual que fica melhor, de maior impacto. Se a preta e branca ficou melhor, eu envio ela para a competição, e às vezes a colorida fica melhor. Então, eu acho que é o feeling, né? E você fazer a experiência, qual que dá um impacto maior na visualização, na sua visualização como fotógrafo. Bacana. Então, nós vamos para a nossa última pergunta aqui, do Fabiano. E depois vamos para finalizar a live. A live até já passou do tempo, mas é que realmente tem muitas respostas boas, muitas perguntas interessantes. Então, o Fabiano, ele está perguntando que com a globalização digital ainda existe diferença entre estilos dos fotógrafos de cada país ou está ficando tudo muito igual? So, I'm gonna say in English. A very nice question. So, Fabiano is asking if with the digital globalization, still difference between photography style of each country, or is more or less the same nowadays? So, vou para o Sam. Ok, uma boa pergunta. Fabiano, né? Fábio, né? Fabiano, é uma boa pergunta. Realmente, nessa globalização, as pessoas procuram inspiração não só no país de origem, mas fora, né? E as pessoas pegam a inspiração de outros fotógrafos para tentar melhorar, né? Ou então adicionar aquele tipo de trabalho no próprio trabalho, que não é errado. Mas o importante é você não perder a sua identidade. Eu sempre procuro inspiração em trabalhos de pessoas de outros países, mas não procuro copiar, fazer igual. Procuro pegar a inspiração de algum ponto daquela fotografia e adicionar no meu trabalho. E é por isso que agora a EPA tem jurados de várias nacionalidades, né, com estilos diferentes, olhar diferente, para que a nossa foto seja analisada realmente de um modo diferente, não igual a todo mundo. Então, a primeira coisa é a sua personalidade você colocar na sua fotografia. thank you. I go to Vieri. Did you understand the question? Yes, Okay. I did. Yeah, I think there is a little bit of truth in both. The globalization definitely sort of like put us in touch with a lot of the different things, and we definitely absorb that. But I still can see, I still can recognize that more or less that or this country's photographers.
out of my own field, I immediately recognize Russian portrait photographers. For instance, there is a very clear way of Russian people to photograph people modernly that I can understand. In landscape, American photographers, because they live in America, they have such outdoors. So their way of shooting the landscape is a little different, But then if you look at, for instance, sea photographers that are more specializing in water, in sea, then I can understand if a photograph comes from England or if it doesn't, for instance. And there is still a different approach, But I agree with what Sam said about personality and individuality as well. So rather than being concerned about globalization, I think we should be concerned about our own individuality and how to express that, and forget about styles and fashion and what is in vogue. Let's do that effect or this effect because everybody does it. Thank you very much. I was making some notes. Sorry, I always speak too much. No, that's great, but you always have a great feedback. So, gente, ele estava falando que a globalização, de certa forma, une os fotógrafos e une bastante a fotografia, mas ele vê sim uma diferença clara de cada país. E ele deu alguns exemplos. Ele falou que quando ele vê uma foto de um fotógrafo russo, ele identifica naquele mesmo momento que é o de um fotógrafo russo, porque eles têm um estilo bem peculiar de fotografar. Se ele vê fotos de paisagens, ele já sabe identificar quando o fotógrafo é americano, porque nos Estados Unidos é um país grande, tem muitas paisagens diversas, então ele também consegue ter essa identificação. Quando ele vê foto de água, de mar, ele já sabe se aquela foto é de um fotógrafo inglês, que eles são fortes nisso, né, e tem todo um estilo. Então, mesmo que ele acha que tem a união, mas tem ainda o seu estilo diferente, mas no final ele conclui que o importante é ser você mesmo, é não seguir um estilo, uma tendência, né, como padrão, mas sim fazer aquilo que você acredita e fazer aquilo que você quer para sua fotografia. Eu acho que foi, né, Sam? Certinho, parabéns. Eu anotei tudo. Congratulations, well done translate. Okay, so I go to Anita. Yeah, I totally agree with both. I think there is a sort of a national identity that you can identify, especially in portrait and wedding photography, maybe. I think I can spot more or less where that picture comes from. But it is true that globalization allows us to be in contact with a lot of different inspirations, and that can make us help. It's not something we need, but can lead us to go away from a standard which belongs to our own country. And I also think that in the field of newborn, especially, and maternity photography, it has been an issue to us, Italians, for example, and a lot of other people who were not Australian or American, because it is a sort of fashion that we imported. And at the beginning, this sort of influence we got from other countries was a sort of not only an inspiration, but too often source of imitation. So I think it has been very difficult for others to find their own way, to stray away from the standard which was sort of imposed by America or Australia, because we appreciated so much those photographers that the temptation to imitate was very was impressive. And I think it is a very difficult field for that, but there you can identify. I want to think that it is a taste of nations, not only a way to imitate the one the other. There's a sort of national taste which is clear in the pictures. I don't know if I was clear. Maybe
was a bit. Yes, I'll try. I just make some notes as well. Vou tentar traduzir o que ela disse. Eu anotei algumas coisas. Bom, ela disse que ela concorda, né, com o que foi falado e que ele consegue ver a diferença claramente, por exemplo, um fotógrafo de casamento para um fotógrafo de portraits, né? Então é bem claro essa diferença e que a globalização ajuda muito também a ver o cenário maior, né? Você não vê só do seu vizinho, mas vê o mundo está aberto para todos nós, com várias ferramentas que nós temos. Então, ela deu o exemplo do newborn, que é uma das especialidades dela, que na Itália, por exemplo, se vê não só como forma de inspiração, mas como forma de cópia. Então, ela acaba vendo muita cópia de mercados fortes no setor, né, como os Estados Unidos e a Austrália. Então, ela falou sobre esse cuidado que tem que ter, né, para ser uma inspiração e não uma cópia e realmente fazer o seu próprio gosto. E ela diz que percebe, assim, a cada país tem um gosto específico, né? Então, ela vê, resumidamente, ela vê, claro, essas diferenças, sim. E daí, Sam? Faltou alguma coisa? Muito bom. Vamos lá. Bom, então, nós respondemos a última pergunta. Eu acho que não tem mais nenhuma aqui. So, guys, I would like to thank you for just time with us. It was great. Thank you very much. I'm gonna talk a bit more how to enter the competition, but I know you are very busy, and I know Anita has something important to do. So I'm gonna say goodbye to you, and I finish explain to how to send, how to apply for EPA's competition. And thank you once again. We are very happy and we are very proud to have you all as a judges in our competition. And I'm sure we're gonna have great results. I'm looking forward to it. Thank you, guys. If you'd like to say something. I want to thank you, Rayana. You've been amazing, much better than me. No, true. Yeah, thank you so much. And thank you, Sam. Thank you, Vieri. Thank you. It's been special to me to be here. Thank you, a real honor. Thank you. Thank you very much. Thank you for translating. That was, I know I'm the worst, because I start talking and I never stop. And it's an honor to be part of EPA's competition as a juror, and to work with Sam and Anita and all the other jurors. So thank you very much for inviting me. Thank you. Thank you. Eles estavam agradecendo por ser convidados, né, para participar da competição e me pedir desculpa por me dar trabalho na tradução. But Vieri, it's good because it was a great lesson to me today. So after today, I can do anything. The lesson is don't invite me anymore. Então foi uma boa aula para mim. So I'm gonna say goodbye to you and I'm gonna finish with some details here for the competition. Lots of love. Thank you very much. Bye bye. Bye guys. Bye. Thank you. Bye bye. Thank you. Então, pessoal, eu vou finalizar aqui. Quero presentear vocês que participaram da nossa live com uma foto gratuita para participar da nossa competição. Eu vou colocar aqui nos comentários o link que vocês podem... Peraí. Vou colocar de outra forma, que dessa forma não deu, mas eu resolvo rapidinho, não é o problema. Eu vou mandar um link para vocês poderem enviar uma foto para a competição da EPA, de forma gratuita. E eu quero explicar algumas coisas técnicas sobre como participar. Mas antes disso, eu vou pedir para alguém da equipe enviar esse link para mim, no comentário, que está travando para mim. Será que o Sam, o Glauco, a Thalita consegue mandar? Aí vai ser ótimo. Um problema técnico aqui, não está enviando a minha mensagem. Mas enquanto eles estão resolvendo isso, eu vou explicar as formas de participar da competição da EPA. Você pode ser nosso membro, e você é super bem-vindo a ser nosso membro. Então, além de outras vantagens que o membro tem, convido vocês também a visitar o nosso site e verem todas as vantagens.
vocês podem participar das competições, que são 4 competições ao ano de forma gratuita. Então, um membro pode escrever 5 fotos em cada competição de forma gratuita, além de ter outras vantagens de ser membros. Se você não quiser ser membro, você pode simplesmente participar da competição, você pode comprar créditos para adquirir fotos, para enviar. Então, nós temos pacotes de fotos, de 1 foto, 5 fotos, 10 fotos, então tem várias opções. E eu vou pedir também para alguém da equipe colocar o link da EPA, né, para quem estiver aqui nos assistindo, para vocês verem essas opções. E convido vocês que já participam de competição, continuem participando, porque vocês sabem a importância que é. E vocês que nunca participaram, eu desafio você a participar. Eu mesmo falo como uma fotógrafa iniciante nas competições, eu comecei a participar o ano passado. Então eu, do lado do Sam por muitos anos, né, vendo o Sam ganhar muitas competições, sempre senti assim que eu não estava pronta para participar de competições. E o ano passado eu comecei a ter as minhas próprias experiências e posso falar assim que foi a melhor coisa que eu fiz. Uma é da questão de você sentir assim que você está evoluindo, de você se sentir bem, mais seguro na sua fotografia, de você ter o feedback dos jurados, que é um grande diferencial hoje na EPA, né? Que eu sei que algumas outras associações fazem, mas são poucas, que dão feedback de forma gratuita em todas as fotos enviadas. Então todos os jurados vão dar um feedback. Então assim força você melhorar. E eu tive essa experiência assim de detalhes que às vezes eu não prestava atenção e muda completamente. Eu tenho depoimentos do pessoal que participou ano passado falando que chega a ser uma mentoria, porque abre às vezes um detalhe abre o seu olho para depois você não cometer mais esse erro. E a outra coisa que eu percebi, que as pessoas falam muito também, os iniciantes, né, falando de iniciantes, é que depois quando a gente volta a fotografar, nós voltamos a fotografar com outros olhos, prestando mais atenção, não só focado na competição, mas melhorando também o nosso trabalho final até para o nosso cliente, porque a gente fica mais atentos às técnicas, a detalhes que às vezes passava desapercebido. Então eu concluo aqui. Se alguém tem alguma pergunta com relação de como participar, pode escrever para mim aqui a pergunta que eu posso estar respondendo. E eu concluo convidando vocês para participar dessa competição. Ela começou domingo, tá? Então corra, não deixa para o último momento, como a gente normalmente faz, né? Mas organize suas fotos e é um momento também de você avaliar tudo que você fotografou. É muito legal e é uma outra coisa bacana, assim, porque eu mesma selecionando as fotos, eu revejo todos os nossos trabalhos e vejo, assim, coisas boas, coisas ruins. Então você acaba aprendendo também fazendo essa seleção de fotos. Isso é muito interessante, com certeza você vai aprender sozinho. Então, pessoal, vamos ver se já colocaram um link. Consegue me confirmar, Thalita? Se colocaram o link da EPA para participar? Deixa eu ver aqui se colocaram um link. Ainda não. Oi? Agora eu consegui. Agora deu aqui para enviar o link. Pessoal, me confirma, por favor, se vocês conseguem clicar nesse link. Vocês vão deixar o nome de vocês, o e-mail, e vai chegar no e-mail de vocês esse bônus para vocês participarem com uma foto gratuita. Me dá um ok aí para me ficar tranquila, finalizar essa live. Vamos ter outras lives? Chegou, maravilha. Então, corra, até você que é membro, você que já comprou um outro pacote, você pode pegar mais essa foto. Então, se você, por exemplo, já tem como membro 5 fotos, você pode usar esse link e ganhar mais uma foto e enviar 6 fotos na competição. Lembrando que a gente tem novas categorias, tem acho que 20 categorias, então escolha bem a categoria, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, lá dentro do site da EPA nós temos um chat que a gente responde, a gente tenta responder de forma automática, né, ao vivo, dependendo do fuso, às vezes não dá, mas sempre é respondido e a resposta pode ir para o seu e-mail. Então, se você tiver alguma dúvida, não hesite, né, em nos perguntar, que estamos aqui à disposição. Então, obrigado de coração pela participação de vocês e espero vocês ali na competição e boa sorte a todos. Até a próxima live. Tchau, tchau.